pessoal, vamos aqui a mais uma dica para o Enem. Uma pergunta recorrente dos meus alunos sempre foi: professor, eu sei muito pouco de inglês e de espanhol, qual deles devo escolher para o Enem? Bem, a primeira coisa importante é dizer que nesse vídeo nós estamos considerando pessoas que têm pouco conhecimento, tanto de inglês quanto de espanhol. Afinal de contas, se você já tiver um nível intermediário ou avançado em um desses idiomas, você obviamente não vai ter dúvidas sobre qual escolher. Então, se você tiver esse perfil, o de uma pessoa que tem pouco conhecimento nos dois idiomas, o que você deve fazer? Como decidir, né? A primeira coisa que você deve fazer é responder a seguinte pergunta com sinceridade: com qual dos dois idiomas você tem mais proximidade? Nós temos aqui 5 importantes perguntas que você deve tentar responder considerando os dois idiomas. Você pode fazer primeiro para o inglês, ou depois para o espanhol, ou vice-versa, ok? A pergunta 1. Você escuta músicas constantemente nesse idioma? 2. Você estudou esse idioma no ensino médio? 3. Você assiste filmes, mesmo com legendas em português falados nesse idioma? 4. Você já teve acesso a algum material de leitura no idioma, como livros, gibis ou outros? Você faz uso de estrangeirismo no seu vocabulário cotidiano? Lembrando que estrangeirismos são aquelas palavras derivadas de outro idioma que são usadas mesmo com a pronúncia portuguesada no nosso dia a dia. Vejamos alguns exemplos da língua inglesa. Nós temos a palavra download, temos spoiler, temos fake. Você já parou para pensar se você prefere utilizar fazer download ou dizer baixar? Se você prefere utilizar a palavra em português falso ou prefere usar a palavra fake? Faça a análise e verifique sobre qual idioma você obtém a maior quantidade de respostas sim. Isso deverá indicar a você a melhor escolha. Mas e se as respostas se equipararem? Ou se você simplesmente achar que optar pelo espanhol é, entre aspas, mais fácil? E se você escolher o espanhol? Nesse caso, você deve avaliar as vantagens e as desvantagens dessa escolha. Quais são as vantagens? Uma das vantagens é a similaridade com o português. O português e o espanhol apresentam semelhanças gráficas e fonéticas. São palavras que se escrevem e se falam de forma muito parecida. Uma outra vantagem é a proximidade cultural. Muitas vezes o Enem apresenta textos que retratam a realidade cultural do país falante do idioma. Como somos latinos, fica mais fácil analisarmos essas situações. E quais são as desvantagens? Além de uma vantagem, a similaridade com o português é também uma desvantagem. Por quê? Por causa dos falsos cognatos. Lembrando que falsos cognatos são aquelas palavras que se escrevem ou se falam de forma parecida, mas não têm o mesmo significado. Por que isso é um problema? Por conta da grande quantidade de palavras em espanhol que são parecidas e têm o mesmo significado em português. Por isso fica mais difícil descobrir quais delas são falsas cognatas. É claro que nós temos palavras falsas cognatas em inglês também, mas a quantidade delas em inglês é comparativamente menor. Vejamos exemplos. Você vê no texto a palavra baço, que é a pronúncia em espanhol, e visualiza um objeto de ornamentação, um vaso, quando na verdade baço significa copo. Você se depara com essa palavra, pastel, e você imagina o quê? Um pastel de frango ou de carne, sem saber que, na verdade, a tradução dessa palavra é bolo. É por esses e outros motivos que a decisão sobre o idioma estrangeiro deve ser tomada com bastante cautela e depois de se analisar os prós e os contras com bastante convicção. É isso aí, pessoal.
Espero que tenham gostado do vídeo e que principalmente tenha sido útil. Até o próximo vídeo.